up the heat. João, primeiramente, muito prazer, né? Prazer, Thiago, bom falar com você. Caramba, a gente já tá junto aí há um tempo, só que não tivemos oportunidade ainda de se ver pessoalmente, né? Que loucura, cara. Mas acredito que muito em breve, né? Ainda mais com o retorno de algumas atividades, acho que muito em breve, graças a Deus, estaremos juntos aí para esquecer esse lado virtual do tipo, prazer, tal e tudo mais. É isso aí, se Deus quiser, cara. Então, maravilha, vamos começar aqui. Fala, turma, muito prazer, eu sou o Thiago Oliveira. Hoje vamos falar sobre o futuro elétrico. O João Oliveira está aqui comigo, diretor-geral de Operações e Inovações da Volvo, o homem que é do futuro e que vive o presente. Fala aí, João, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Prazer falar com você, com todas as pessoas que estão acompanhando a gente, sobre um assunto que é tão relevante, né? Afinal, a gente tem que fazer um bom trabalho nesse para que a gente tenha um planeta na frente para a gente poder viver, né? Então é super, super importante que a gente avance bem nesse assunto. Não, exato, João, é assim, você parar para pensar, tempos atrás, quando a gente falava de carro elétrico, carro híbrido, já existia, né? Mas era uma coisa muito longe, assim. Era do tipo assim, um consumidor final falou assim, nossa, meu sonho é ter um carro elétrico, mas vai demorar muitos anos. E, cara, hoje a gente está numa expectativa gigantesca de ter o primeiro carro 100% elétrico da Volvo. Como que é para você, cuidando de tudo isso, de toda essa tecnologia, pensar no futuro, por isso que eu brinquei, né? O homem que é do futuro, mas vive o hoje para acompanhar também como o consumidor está reagindo a essa tecnologia e já é uma realidade. Isso é algo muito interessante, Thiago. Primeiro, a gente como organização decidiu esse caminho, né? Já tem bastante tempo acompanhando aí o que pensam as pessoas em vários países do mundo e também olhando que, se a gente olha para a nossa história como uma empresa que fabrica e vende automóveis, quando a gente fala de poluição ambiental, mudança climática, todo esse tipo de coisa, a gente, por quase 100 anos, a gente pode dizer que a gente foi parte do problema, né? Então, o principal para a gente foi reconhecer que a gente sempre foi parte desse problema e que a gente tinha uma atuação fundamental para criar o futuro e para poder ser parte da solução, né? Então, isso foi o principal para a gente. A gente fala de um mercado para a Volvo, que é um mercado, pelo menos aqui no Brasil, um mercado de nicho, né? Então, isso acaba tornando o trabalho um pouco mais fácil, porque a gente tem que falar com uma quantidade menor de pessoas, convencer uma quantidade menor de pessoas nesse momento, mas não diminui a dificuldade dessa tarefa. O que a gente pode dizer é que o consumidor também ele é ávido por inovação, por mudança. Muitos consumidores cada vez mais têm uma consciência mais voltada à preservação do meio ambiente, à preservação do nosso futuro, por dizer assim. Então, isso torna aí até que fácil a gente fazer esse balanço entre o que a gente tem que fazer de presente agora para manter a nossa operação funcionando, indo bem e tudo isso, e como é que a gente promove essa agenda de longo prazo para fazer essa migração, né? O que é importante a gente ver é que o consumidor, quando ele sai da curiosidade e ele entra nesse mundo, é um consumidor que praticamente nunca mais quer voltar a ser como era antes, né? Verdade. Então isso é o que ajuda demais a gente nessa transformação. Não, verdade, assim, eu vou colocar um depoimento, o CPF aqui, Thiago, porque, de fato, assim, hoje eu tenho o XC60, um híbrido, e, de fato, João, assim, você muda a chavinha porque vai além da tecnologia, mas é um estilo de vida, um conceito. Porque você olha para trás, no caso, eu olho para trás e falo assim, caramba, como durante tantos anos, né, nós vivíamos apenas na combustão. E como é que você vê hoje, assim, colocar esse conceito para o consumidor? Porque, de fato, é uma tecnologia nova, e aí o consumidor fala assim, poxa, eu quero, e aí, de fato, olha para trás e fala assim, não, eu nunca mais vou voltar para apenas combustão. Mas
é uma virada, né, importante, porque é um conceito. Até algo que eu acho extremamente legal daquilo que vocês fazem, né, do Volvo Lovers, do tipo da pessoa ter a oportunidade de conhecer, porque aí se apaixona de uma vez e já era, né? Vai e efetua, realiza um sonho. Mas como que é esse trabalho? Tem a tecnologia, mas também o conceito, porque você muda a chavinha dentro de cada consumidor, né? Uhum. Olha só que bacana isso, Thiago. Eu lembro quando a gente trouxe o primeiro veículo híbrido para o Brasil, foi com o XC90. Naquela época, a gente tinha o carro, tal, estava começando a mostrar o conceito para as pessoas, só que ninguém entrava numa loja perguntando sobre o híbrido, né? Então, chegava alguém na loja perguntando sobre o XC90, a gente falava, você já ouviu falar de carro híbrido? Vem cá, deixa eu te mostrar, a gente tem um XC90 híbrido, né? E naquela época tinha um monte de dúvidas sobre isso, então dúvidas básicas na época. As pessoas diziam, mas pô, um carro elétrico ele não deve ter muita potência, deve ser tipo um carrinho de golfe, ou então é um carro que eu não sei o que vai acontecer com ele lá na frente, ele é igual um celular, que o dia que a bateria não estiver mais funcionando bem, eu tenho que jogar o carro fora, tal. Então, as dúvidas eram assim. Só que se a gente olha, a gente demorou mais ou menos 6 meses nesse processo de chamar as pessoas para conhecerem o carro híbrido. Passou uns 6 meses, a gente já tinha pessoas que entravam na loja perguntando do carro híbrido, então já tinha uma curiosidade rolando. E aí, o mais impressionante, passou mais 6 meses, então 1 ano depois que a gente começou a trazer, a gente começou a ter dificuldade para vender o carro que fosse só combustão, que não fosse híbrido. Porque aí as pessoas já falavam, caramba, eu entendi isso daqui, eu quero comprar o futuro, eu não quero comprar algo do passado. Então, esse processo demorou mais ou menos 1 ano. As nossas pesquisas internas, quase 90% das pessoas, 87%, que tem hoje um carro híbrido, dizem que, em hipótese alguma, voltam para um carro somente combustão. E que boa parte delas querem tentar um elétrico pela frente, né? Então, esse processo foi até que rápido para a gente, e é legal ver hoje em dia, porque hoje virou um assunto que é pauta para todo mundo, né? Então, a gente costuma dizer que quem compra um carro híbrido, um carro elétrico, ele não compra só um carro, mas ele compra um assunto também, né? Porque ele vai poder conversar com todo mundo sobre isso, os amigos, todo mundo vai querer saber. Então, é um assunto que está muito na moda, né? E acho que esse consumidor, Thiago, eu converso com muito cliente da Volvo, né? E é impressionante como as pessoas entram nesse espírito. Então, muita gente me diz, pô, João, eu dirijo o meu carro, aquilo virou quase que um game para mim, virou uma gincana, porque eu coloco como tela principal do meu painel a tela onde fica mostrando o meu desempenho ambiental com o carro, onde fica mostrando, né, meu desempenho, quanto eu estou consumindo de gasolina, quanto de eletricidade. E aí a pessoa fica se esforçando para cada vez mais entrar no elétrico e ter uma condução cada vez mais limpa, né? Então é legal, as pessoas entram nesse espírito de verdade e é muito bacana mesmo. Eu acho que é isso, viu, João? Muda a chavinha. Dentro de mim aconteceu isso. Até, por exemplo, como eu disse há pouco, né? O meu é híbrido. Então, naturalmente, quando eu faço uma viagem, depois de alguns quilômetros, vai para combustão. E aí, quando liga o motor, você fala assim, gente, não, eu preciso carregar o carro. Peraí, aí eu entro, né, pelos aplicativos para ver onde tem o carregamento. E essa é uma dúvida que provavelmente você deve escutar muito, assim, do tipo, João, eu comprei meu carro elétrico ou híbrido, mas e se acabar a parte totalmente elétrica, no caso, se for híbrido, ou acabar mesmo no total? Como é que vocês estão trabalhando isso, esses pontos de carregamento, até essas dúvidas, que eu acredito que você deve ouvir isso. Sim. Cada 10 pessoas, 11 falam, João, pelo amor de Deus, como que eu faço para carregar meu carro? Essa dúvida é super comum, né? Ela inclusive era lá atrás uma das barreiras para as pessoas começarem a comprar esse tipo de carro, e por isso que a Volvo lá atrás decidiu também investir em infraestrutura, né? Quando a gente trouxe o primeiro carro híbrido para o Brasil tinha menos de 100 eletropostos espalhados pelo país, então era uma quantidade ínfima, né? E o que a gente fez? A gente falou, pô,
a gente quer levar essa agenda com seriedade para frente. A gente sabe que a gente está num país que é carente de diversas outras infraestruturas mais básicas, né? Então não dá para a gente esperar que o governo vai investir nisso. Por outro lado, a gente não consegue esperar que a iniciativa privada comece a investir, porque fica aquele negócio do ovo ou da galinha. Pô, ninguém vai colocar uma rede de eletropostos porque não tem parque para carregar. Então ainda não é um negócio viável, né? E aí, por isso, a gente falou, não, vamos investir. E nessa jornada, a gente já passou de 1.000 eletropostos aqui no Brasil instalados, né? Isso em infraestrutura pública, porque a gente tem que lembrar que praticamente todos esses clientes colocam um ponto de carregamento ou na casa ou no local de trabalho, né? Então, a rede é gigantesca. Todos eles mapeados nos principais aplicativos. Então, a gente coloca lá, por exemplo, Waze, Google Maps, todos têm os eletropostos marcados para a gente conseguir fazer o melhor uso dessa infraestrutura, né? Então, para o cliente ficou muito cômodo, muita infraestrutura pública em shopping, supermercado. A gente priorizou locais onde a pessoa para por 1 hora e meia, porque aí você pode dar uma carga bem legal no seu carro, né? E o bacana, Thiago, é que o próprio carro ele vai gerenciando toda essa coisa. Então tem uma inteligência enorme dentro do carro para a gente fazer o melhor uso possível da energia, né? A gente falou ali, por exemplo, a bateria vai acabar 100%, ela nunca acaba 100%, por quê? Porque até por sistema de segurança do carro, tem horas que o carro entende que ele precisa tracionar o eixo traseiro, né? Então, ele tem ali um residual de bateria sempre para poder entrar nesse tipo de situação, né? Outra coisa muito bacana, você falou de viagem em estrada, né? E tem algo que também é muito legal no carro, por exemplo, você vê como é tudo tão integrado. Se você colocar no navegador do carro o endereço para onde você está indo, ele já faz um planejamento de consumo de energia do carro. Então, como ele sabe no seu caminho se você vai pegar serra, vai descer serra, subir serra, ele sabe momentos onde ele deve reservar energia e os momentos onde ele vai aproveitar para regenerar mais e guardar mais energia, né? Então é algo feito com uma inteligência absurda dentro do carro e que a gente pode também interagir e comandar da melhor forma possível, né? Quanto mais você aprende sobre o equipamento, mais legal fica e mais você quer ir adiante, né? Então é super bacana isso. Mais um depoimento, é real. Final de semana agora, eu saí do ar, né, do Esporte Espetacular, e tive um almoço no litoral aqui em São Paulo, no Guarujá. E aí eu fiz exatamente isso, João. E o detalhe é que quando eu comecei a descer a serra, o carro começou a carregar, porque tem aquele fato, né? Como vai descer a serra, você não precisa colocar ali no D no drive, você coloca no B e a bateria começa a carregar. Quando eu cheguei ali próximo ao condomínio que eu teria o almoço, a bateria estava metade carregada. Então, isso que você está falando, até para todo mundo que está acompanhando a gente, é muito legal, porque foi a primeira vez que eu utilizei. Né? Foi a primeira vez que eu fui para a praia, utilizei essa tecnologia, como eu vou descer a serra, coloca ali para carregar a bateria, e é algo que é como você falou, João, é apaixonante. Porque eu cheguei na casa do meu amigo, todo mundo começa a perguntar, e aí eu começo a explicar também e aprender também, né? Porque como é tudo muito novo, e tecnologia que não falta no carro da Volvo, você vai aprendendo, aí você fala assim, poxa, na próxima eu vou fazer desse jeito, porque aí você vai, de fato, consumir menos energia ou menos gasolina, caso entre combustão, né, no motor em combustão, e, de fato, você consegue utilizar todos os recursos. Aí, eu te pergunto, o mercado sobre esse assunto está muito aquecido mesmo. Naturalmente, grandes outras empresas querem entrar junto. Como que você vê isso, né? Quando você tem um parceiro, você fecha com um parceiro Volvo, até para utilizar as tecnologias que vocês querem colocar em prática no futuro muito próximo, e também esse outro lado, né? Grandes empresas que têm a mesma visão que a Volvo e também querem entrar junto com vocês. Isso é espetacular, né, Thiago, porque é um mercado nascendo. Então, quando a gente olha e vê parceiros que podem participar do nosso negócio entrando, redes de locais onde a gente pode ter eletropostos, fornecedores de energia, fornecedores de soluções para carregamento. Então, isso é muito,
muito bom porque vai ampliando a comodidade para o consumidor poder entrar nesse mundo, né? E quando eu olho outras marcas de automóveis também, começando a trazer cada vez mais carros híbridos elétricos para o Brasil e puxando essa agenda, eu também fico super feliz, né? De forma alguma, é um mercado que a gente tem na Volvo a ambição de explorar sozinho. A gente entende que quanto mais marcas estiverem trazendo esses produtos para o Brasil, primeiro, como negócio é bom para todos, porque você fortalece ainda mais o ecossistema de carros híbridos e elétricos. E também acho que, por outro lado, como brasileiro, eu fico feliz, né? Porque, no fim, é um ar melhor que todos nós vamos ter para respirar por aqui, né? Então, é super bem-vindo todo mundo que venha. Eu também tenho bastante discussão sobre isso na BIFA, né? Eu sou também presidente da Associação de Importadores aqui no Brasil, e a gente discute muito sobre o futuro do carro híbrido elétrico aqui no Brasil, e como a gente às vezes pode coordenar com inteligência esses investimentos em infraestrutura, para que a gente não fique duplicando, né? Não adianta nada eu e outras marcas colocarem eletroposto no mesmo lugar, sendo que a gente pode repartir isso melhor e dar cada vez mais opções interessantes para os consumidores, né? Então é um mundo onde dá para nascer muita coisa ainda. Outro player muito importante é a Bravei, né? A Associação Brasileira dos Veículos Elétricos. A gente também tem uma conversa muito produtiva com eles, e eles já tradicionalmente há muito tempo puxam essa agenda no Brasil, né? Então a gente pode dizer que é um tema que veio para ficar, e não é à toa que o mercado dobra todo ano quando a gente fala de veículos híbridos e elétricos, né? Você se surpreendeu com esse lance desse mercado estar aquecido? Porque assim, a tecnologia por si só, ela sempre gera curiosidade e tem um aquecimento bacana. Mas o carro elétrico, o Volvo, trazendo agora esse carro 100% elétrico, te surpreendeu o consumidor? Quantas pessoas procuraram? Teve o pré-lançamento, digamos assim, de repente falou assim, rapaz, já vendeu tudo isso. Te surpreendeu? Por mais que, claro, você é um grande conhecedor do mercado de automóveis, sobretudo agora de carros elétricos, mas quando você coloca ali na parte de vendas, consumidor final, você se surpreendeu também? Como é que foi isso para você? De certa forma, sim, Thiago, dá para dizer que eu me surpreendi com a velocidade. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, até a gente entrar com o XC40 elétrico, que é o nosso primeiro 100% elétrico aqui, o produto que mais tinha vendido no Brasil até acumulado no ano tinha 250 unidades vendidas emplacadas, né? A gente trouxe um lote de 300 unidades para o Brasil, para ser o nosso lote de lançamento, né? Para começar a pré-venda. Essas pré-vendas se esgotaram em 2 semanas, as 300 unidades. Então, meu Deus. Foi muito mais do que a gente esperava, né? Quando a gente olhou para isso, a gente começou a discutir com a matriz para que a gente tivesse formas de continuar aproveitando esse bom momento, né? E aí veio uma coisa interessante. Para o mundo Volvo, Brasil é uma super referência em eletrificação. Quando a gente olha para o mundo Volvo, só Brasil e Noruega, né? Esses 2 países são os 2 únicos no mundo que já estão 100% eletrificados. Então a gente aqui no Brasil, qualquer carro da Volvo é ou híbrido ou elétrico. A gente não tem mais, desde o começo desse ano, carro só a combustão. Qualquer produto nosso aqui no Brasil tem no mínimo um motor elétrico, né? Então, como a gente é referência nesse tema para a matriz, claro, quer que a gente aproveite o bom momento que a gente vive. E aí a gente conseguiu um lote de mais 150 carros para esse ano. Esse lote de mais 150 carros para esse ano também já esgotou. Então, hoje, as vendas que a gente está fazendo já são para janeiro, fevereiro do ano que vem. A gente já está coletando pedidos aí para 90 dias de entrega. Mostra a força que a gente teve aqui no Brasil e mostra, claro, também a surpresa que a gente teve. A gente imaginava que tinha um produto com tudo para ser líder de mercado, mas a gente não imaginava que a gente fosse conseguir tirar em 3 meses a diferença de 1 ano sem ter o produto, né? Não, então, assim, se a gente colocar na mesa, recentemente vocês colocaram, né, tipo, tiraram a venda de carros só a combustão. Então, nós temos hoje no mercado híbrido e elétrico.
Só que também tem uma data, né, que você e toda a sua equipe estipularam, de 2030, apenas carros elétricos. Com isso, com essa atualização, apertando o F5, você acha que essa data pode diminuir, até pela velocidade aqui no Brasil? Aqui para o Brasil, eu acredito que a gente vai diminuir sim. 2030 é uma data global, né? A partir daí a gente não produz e não vende mais. Só que se a gente olha, por exemplo, o Brasil está muito avançado nisso, né? A data mundial para a gente ter metade das vendas em híbridos e metade das vendas em elétricos é 2025. Eu acredito que no máximo 2023 a gente já tem essa proporção aqui no Brasil. Então dá para dizer que a gente está aí pelo menos uns 2 anos adiantado em relação à média da Volvo no mundo, né? É como eu falei, só Brasil e Noruega foram os 2 primeiros países que conseguiram entrar já no mundo 100% eletrificado, né? Então isso mostra 2 coisas. Primeiro, o quanto o consumidor brasileiro tem atenção para esse tipo de tema e quanto é um consumidor também que quer estar aí na ponta quando se fala de inovação tecnológica e também mostra o quanto foi importante para a gente também como time Volvo Brasil acreditar no conceito, acreditar que isso é importante para a nossa empresa e para o nosso país e puxar essa agenda com foco total aqui, né? Isso fez também a gente, no mundo Volvo, ser reconhecido como um dos maiores polos de inovação que a Volvo tem no mundo, né? Então, Brasil tem esse papel estratégico hoje para a companhia globalmente. Uma coisa que é muito legal e que eu vi muito, né, recentemente, é que a Volvo tem uma preocupação gigantesca de mostrar a eletrificação aqui no Brasil, da importância, né, de ter um carro super seguro, né, para si e para a família. Mas tem um detalhe, né, João, que acredito muito que você naturalmente passa para a sua equipe, que a Volvo é para todos. Como que é esse direcionamento, principalmente nesse ano, onde a marca coloca, né, um ponto forte da eletrificação, mas ao mesmo tempo que é um carro para todos. Como que é isso, você e sua equipe, trabalhar juntamente num Brasil como o nosso país, assim? É uma pergunta super interessante, Thiago, e aí eu acho que passa por não só a gente pensar como a gente atende um nicho, né? Infelizmente no Brasil a Volvo é um produto de nicho, um produto que é para hoje o mercado premium total no Brasil é 2% do mercado total, então é muito pouco. Mas a gente sim pode refletir como é que a gente pode se encaixar na sociedade de forma mais ampla, né? Uhum. A discussão sobre eletrificação é interessante para a gente, porque hoje a gente passou de uma ideia de transformar a Volvo aqui no Brasil, o que é a Volvo no Brasil, para pensar como é que a gente pode transformar a indústria aqui no Brasil, como é que a gente pode inspirar outras marcas a seguir esse caminho da eletrificação, né? Então isso é algo bastante importante, bastante relevante para a gente. Para isso a gente tem algumas iniciativas, né? Então você citou um tempinho atrás o Volvo Lovers. Volvo Lovers a gente colocou 100 carros na nossa frota para a gente fazer empréstimos de 4 dias para qualquer pessoa, qualquer brasileiro que tenha uma CNH válida aqui no país. A pessoa podia se inscrever no nosso programa e tentar conseguir uma vaga para ele, né? A gente, durante o tempo que a gente rodou com esse programa de final de dezembro, começo de janeiro desse ano até final de setembro, a gente fez mais de 6, 7 mil empréstimos aqui no país. Sempre o carro era entregue à pessoa com um tanque de gasolina cheio, com a bateria 100% carregada, com uma aula ali durante a entrega sobre como usar um carro híbrido, como tirar o melhor proveito disso, como carregar, para que a pessoa pudesse viver essa experiência e que ela possa começar a sonhar com isso e demandar de qualquer marca que ela decida comprar, não importa qual marca, não importa qual produto, mas que essa pessoa leve a eletrificação com ela depois dessa experiência. Foi algo bastante relevante, né? Outra coisa que a gente fez, começou no começo da pandemia, a gente... lá março de 2020 a gente parou tudo, né? Teve que parar as operações, esvaziou o escritório, a gente ficou olhando para tudo aquilo,
pensando, caramba, o que a gente vai fazer agora, né? A gente é muito movido por missão, por propósito dentro da Volvo, né? Então a gente falou, caramba, a gente precisa imediatamente encontrar alguma coisa para fazer, né? Não dá para a gente cair nessa vibe de, pô, fechou tudo e eu estou perdido, sem chão, né? Sem rumo. E aí a gente olhou que a gente tinha um ativo extremamente importante naquela época, que podia ser de uso para muitas pessoas, podia ajudar muita gente, que eram os carros da nossa frota. Então a gente tinha 250 carros mais ou menos que estavam parados, porque eles são para emprestar para clientes que não podiam sair de casa, para jornalistas que não podiam mais rodar com os carros porque estavam todos parados, né? E aí a gente lembrou que numa crise grave como essa, a mobilidade é algo super importante. E aí a gente decidiu emprestar os 250 carros para quem estivesse participando de esforço de combate à Covid, né? Então a gente procurou instituições de saúde, obviamente, né? Aí a gente emprestou para a Cruz Vermelha, por exemplo, 75 carros. A gente emprestou outros quase 70 para Santa Casa de São Paulo, para as enfermeiras, profissionais de saúde, que estavam naquela época sofrendo preconceito dentro do transporte público, e a gente priorizou pessoas que obviamente não tinham carro e que usavam o transporte público para que elas pudessem se locomover com os nossos carros. Também cadeias econômicas fragilizadas, né? Então a gente emprestou para o Mercadão das Flores também, por exemplo, tinha um produto perecível, ninguém podia até lá comprar, e eles não tinham estrutura de entrega pronta, porque era uma estrutura montada para que você fosse até lá comprar, né? Então esses carros trabalharam para que eles fizessem as entregas dos produtos. E a última frente foi apoiar pessoas que tivessem em situação de vulnerabilidade social, né? Então a gente emprestou para diversos projetos para entrega de alimentação para morador de rua. A gente emprestou mais de 50 carros para a CUFA, né, a Central Única das Favelas, e aí foi o ponto onde ia chegar com isso, porque para que eles pudessem usar esses carros híbridos na sua integralidade, a gente fez instalação de pontos de carregamento nos locais onde eles operam. Então a gente pegou várias favelas do Brasil e colocou o Wallbox lá na sede da CUFA para que eles pudessem operar os carros da forma mais adequada. Eles começaram a entender de fato o que era eletrificação e começaram a falar, caramba, João, a gente está tendo uma vantagem extra nisso, porque além de eu ganhar toda a capilaridade que eu precisava para levar ajuda mais rápido para as pessoas pulverizada para dentro das favelas, eu ainda estou tendo um ganho de custo operacional gigante, porque é muito mais barato rodar na eletricidade do que na gasolina, né? Então, é algo que eu fico feliz, porque a gente disseminou a cultura da eletrificação de cima e embaixo, né? Então, ou com Volvo Lovers, ou com os empréstimos para as instituições, e algumas até continuam até hoje, a CUFA continua até hoje com a gente, né? A gente tem a oportunidade para que cada vez mais pessoas olhem para isso. Quando a gente tem lá um carro da CUFA na favela conectado no carregador, todo mundo que passar por lá vai falar, pô, o que é isso? Não funciona um carro na eletricidade e tal? Vai gerar debate, vai gerar conhecimento. No fim, cultura é o que nos move, é o que vai tornar a nossa sociedade melhor. A gente acredita muito nisso e a gente acredita muito na relevância que tem uma marca como a nossa de participar dessa jornada, né? Eu até agradeço por você assim, comandar toda a sua equipe, a Volvo aqui no Brasil, e pensar dessa maneira. Quando eu fiz essa pergunta para você, foi quando eu recebi um comercial que vocês colocaram tempos atrás, onde, para mim, eu olhando, é uma coisa natural, mas acredito muito para o consumidor geral, para o brasileiro, chamou a atenção. Uma marca tão grande, tão importante para o Brasil, colocar negros ali como atores principais. Eu assisti de forma natural, claro, mas eu não tenho dúvida que o meu colega ao lado assistiu e falou assim, nossa, tá diferente. E o mais legal de tudo isso é que não precisa falar que ali estão negros como atores principais. Não, são consumidores, assim como o João, a Maria e assim por diante. É por isso esse agradecimento, porque de fato, né, quando a gente tem um líder como você, comandando uma equipe gigantesca e importante para o Brasil, já com essa mentalidade, temos um futuro muito bacana. Falando em futuro, o homem do futuro,
qual é os próximos passos, assim, os próximos desafios? Porque garanto que você vai desligar aqui a nossa live e já vai estar reunido com todo o pessoal, porque já quer novidade. Mas, assim, qual que é os próximos passos quando a gente fala de futuro, tecnologia, Volvo e assim por diante? Não, muito legal, Thiago. Só antes de responder essa, fazer um adendo sobre a campanha que você falou. É algo que deixa a gente extremamente orgulhoso, cara, sabe por quê? Essa campanha foi feita aqui no Brasil, foi filmada aqui no Brasil, ela nasceu aqui. Demais. E quando o pessoal da Matriz viu essa campanha, eles acharam ela tão incrível, que eles compraram os direitos para que se tornasse uma campanha global da Volvo. Então hoje a gente tem essa campanha rolando em um monte de países por aí, e a gente tem informação deles que para diversos desses países... Isso eu não sabia não, tá? Isso eu não sabia. Então, cara, e para diversos desses países é a campanha mais assistida, mais vinculada, cara. Então é uma campanha fantástica, né? Para quem não viu, eu recomendo puxar aí campanha Volvo Batatas, né? Uma menininha brincando, fazendo uma bateria de batata e mostrando aí para todos como o futuro é a eletrificação e como o futuro vai vindo a gente mostrar para as crianças que o mundo pode ser diferente do mundo que a gente viveu antes de chegar à idade que a gente tem, né? Então a Volvo acredita muito nisso, Thiago. A gente nasceu em 1927 para cuidar das pessoas, né? Como uma marca escandinava. E para cuidar das pessoas, a gente tem que lembrar que o mundo é para todos. A gente não pode ter nenhum tipo de diferenciação. A gente tem que promover oportunidades iguais e a gente tem que cuidar para que as pessoas que hoje não tenham uma oportunidade igual, que a gente possa construir uma base para que elas possam recuperar aí esse tempo perdido, né? Então, é bacana. Olhando para o futuro, eu acho que o principal que a gente tem discutido muito hoje é como a gente acelera esse movimento da eletrificação aqui no Brasil. Então, quando a gente decidiu lá 2 anos atrás fazer um processo para migrar para 100% de carros eletrificados, não ter mais nada que não fosse híbrido ou elétrico, a gente conseguiu construir esse plano, né? A gente atingiu esse plano agora. A próxima etapa é como é que a gente acelera a migração do híbrido para o 100% elétrico. Então, a gente quer que isso aconteça com a maior velocidade possível. A gente hoje tem produtos elétricos que já ocupam uma posição interessante no mercado brasileiro, porque é um produto que tem um ótimo balanço entre as características dele e a faixa de preço. Então, no mercado brasileiro, você tinha ou produtos que eram com uma performance extraordinária, 100% elétricos, e que tinham um preço bem mais alto do que a gente trabalha hoje na Volvo, ou produtos que ocupavam uma faixa de preço inferior de entrada, mas que tinham ou uma potência menor ou uma autonomia menor. Então, a gente, com o XC40, tentou ocupar esse meio do caminho. Por que esse meio do caminho é importante? Porque a gente está formando cultura ali, a gente já vem agora em fevereiro do próximo ano com um segundo veículo 100% elétrico, o C40, para reforçar essa posição ali de um veículo que é talvez o melhor custo-benefício dentro do mercado. Isso consolida a gente, reforça a gente para a gente poder aproveitar as duas pontas. Então aí o grande desafio para o futuro é como é que a gente começa a crescer no 100% elétrico nas gamas que estão para cima ou para baixo, né? Mirando a gente ficar cada dia mais eletrificado aqui no Brasil. Então essa é o maior ponto do nosso planejamento estratégico, né? Como acelerar essa migração. E posso falar, acredito eu que vai ser para ontem, né? Diante do que a gente acompanha e esses números que você passou para todo mundo que está acompanhando a nossa live aqui, acho que a ansiedade bate. Para quem tinha dúvida, já vai atrás, já vai entrar no Instagram, já vai entrar em contato com alguma concessionária claro que as dúvidas vão surgir, mas o fato dessa comunicação ser para todos facilita muito, muito mesmo. Eu acompanho com amigos, às vezes pelas minhas redes sociais, quando as pessoas me perguntam, quando eu carrego o carro e eu mostro e tudo mais,
e é algo que assim facilita muito, porque toda vez quando eu falo que tecnologia, a nova tecnologia sempre cria muitas dúvidas, é porque eu faço uma comparação, João, quando chega um computador novo, uma televisão, um celular, tal. Só que a gente está falando de um carro, né? Que eu acredito que é um sonho de todo mundo sonha em ter um carro. Eu ontem mesmo publiquei uma foto na rede social, eu tinha, sei lá, 2, 3 anos, pilotando um carrinho, assim, porque eu cresci com meu pai, eu sou daquela idade, daquela época do tipo assim, o prazer é cuidar do meu carro. Então, assim, domingo de sol, o que você vai fazer? Enquanto meu irmão está ajudando a minha mãe, eu estou limpando o carro junto com meu pai. E esse lance assim que eu aprendi com meu pai, acho que vai passando para geração, e hoje nós estamos numa geração de totalmente elétrico, de híbrido / elétrico, e isso é muito legal, porque você vê a paixão, né, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, e agora com essa tecnologia. E quando é um plural, o assunto é plural, facilita demais. João, falei demais, mas eu quero agradecer você, de verdade. Primeiro, por colocar essa tecnologia no Brasil, da maneira como vocês comunicam isso para o consumidor. E, segundo, por ter essa essência, que foi naquele momento que eu, de fato, me arrepiei e é real. Você vê um líder como o João Oliveira tendo essa essência, esse cuidado para todos, isso é fundamental, extremamente importante para o mundo que vivemos hoje. Então, é um agradecimento duplo, né? Claro, o consumidor apaixonado por carro como eu, mas também como social, né? Que é para todos ter um líder que tem essa essência e naturalmente passa para a equipe toda. Bacana, Thiago. Não, muito obrigado, cara. Eu fico super feliz com isso. A gente não pode esquecer do papel que a gente tem no mundo. Então, como líder empresarial, líder de uma equipe, a gente não pode se furtar a esse objetivo. A gente tem que cada vez mais promover isso. No fim, a gente quer ter um mundo melhor para que todos possam desfrutar dele. E a gente sabe, um mundo melhor, ele vai ser formado por pessoas melhores, isso eu não tenho a menor dúvida, e cabe a gente liderar pelo exemplo e usar a voz que a gente tem para poder promover uma agenda mais saudável para todos, né? A gente sabe o quanto isso é importante. A questão ambiental também ela é fundamental, porque aqui a gente está decidindo se as próximas gerações vão ter um planeta para viver ou não, né? Então, a gente já chega a um ponto onde praticamente as mudanças começam a ser irreversíveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu tenho muita esperança num futuro melhor. Eu acho que se cada um fizer a sua parte pequena ou grande na medida do que tem a sua possibilidade, a gente vai ter um mundo melhor para todos, e isso no fim é o que conta, né? E é isso. Também te agradeço pra caramba pelo bate-papo, muito legal. Você falou sobre paixão por carro. Isso muito se discute hoje em dia, né? Como é que as pessoas vão se relacionar com o carro daqui para frente? Acho que quase que dá matéria para um segundo episódio que a gente faça um dia, né? Bora! Vambora! A gente é muito bacana discutir sobre isso, e tenho certeza que a paixão pelo carro, pela tecnologia sempre vai existir. E a gente tem que pensar os formatos e como isso se encaixa na vida de todo mundo, mas que as pessoas vão continuar curtindo isso, acho que para sempre, isso não tenho dúvida. Também não. João, brigadão, tamo junto, prazerzaço falar com você. Valeu. Prazer, obrigado, valeu.